Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias e deixá-lo aberto, deixar a sua Bíblia aberta. Aí você vai para Mateus e vem voltando. Aí você volta de Mateus, você volta para Malaquias e depois você acha Zacarias. Ok? Está me ouvindo? Todos estão ouvindo bem? Graças a Deus. Profeta Zacarias, capítulo 3. Profeta Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu, também chamado um dos profetas menores, não pela sua qualificação, mas simplesmente pelo tamanho do livro, dos livros dos profetas menores. Então, Ageu e Zacarias, eles profetizam numa época parecida, praticamente igual. Para a gente só lembrar, todo mundo aí já está lembrado do contexto de que Judá, o povo de Deus, estava no cativeiro babilônico. E havia uma palavra de Deus dizendo que eles iriam ficar ali durante 70 anos. Havia uma carta, havia profecias. Daniel mesmo, que foi um daqueles que foi levado para o cativeiro, ele entendeu o tempo dos 70 anos. Porém, quando a gente fala em 70 anos, e não há como fugir dessa observação, de que 7, 70 na Bíblia, eles apontam para um tempo completo. Um tempo que não tem mais e nem menos. Então, esse tempo de cativeiro de Judá na Babilônia era um tempo completo. Eu não sei como é que você vai receber isso, mas cativeiro, tribulação, aflição, na vida do crente tem um tempo. Não é menos e nem é mais. É aquele tempo que o Senhor determina. Mas, Regina, quando que isso termina? Quando termina. Quando Deus diz que vai terminar. Então, se vocês estão lembrados, quando Daniel estava no cativeiro, o rei Nabucodonosor teve um sonho e pediu para que Daniel desse a interpretação, aquela famosa estátua. Ele não entendeu. Daniel pediu para que ele contasse o sonho. A estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha braços e peitoral de prata, ventre e coxa de bronze, perna de ferro e pés misturado de ferro e de barro. Daniel fala para Nabucodonosor o seguinte: a cabeça é o teu reino. Mas acontece que o teu reino, Nabucodonosor, ninguém imaginaria, porque foi um dos reinos mais vorazes, grandiosos que a humanidade já viu. Mas Daniel tem a coragem de falar para Nabucodonosor o seguinte: o teu reino tem um tempo para acabar. Depois do teu reino, que é a cabeça de ouro, outro reino vai se apossar do teu reino. São esses braços e esse peitoral de prata. E acontece que nesse contexto que nós vamos ler aqui, é justamente o contexto onde os 70 anos haviam acabado. Deus, ele levanta o Império Persa, faz com que o Império Persa tome o Império Babilônico de Nabucodonosor. Para quê? Por que Deus mexe? Por que a palavra de Deus diz que as nações são como pingo d'água diante de Deus? É Deus quem coloca reis, quem tira reis, quem coloca encarregados, quem tira encarregados, quem leva você para a direita, quem leva você para a esquerda. É Deus que cuida de todas as coisas. E só Deus tem poder para isso. Então, independente do poder da Babilônia, talvez os judeus do cativeiro estivessem falando: nós nunca sairemos daqui. É impossível que outro reino tome a Babilônia. É impossível que haja decretos que nos tirem daqui.
pois Deus levantou a Pérsia, Deus levantou o rei da Pérsia, Deus, a palavra dele diz que ele tomou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que ele assinasse um decreto e libertasse o povo de Deus. Não é o homem, não foi o homem. Ciro não era parte do povo de Deus. Só que Isaías, nas palavras de Isaías, ele chama Ciro de o ungido de Deus. Eu vou mais longe ainda, sabe quando Martinho Lutero disse que até o diabo é o diabo de Deus? Não existe líder que haja fora dos planos de Deus. Não existe nada que aconteça no Brasil, no Egito, em Gaza, em Israel, em Londres, no Japão, seja onde for, na sua casa e na minha, no seu trabalho e no meu, na sua vida e na minha, que não esteja debaixo do governo de Deus. Então Deus levanta Ciro, e Ciro, ainda que um ímpio, é conhecido como o ungido de Deus. Ele é de Deus. Deus levantou Ciro para agir, para assinar o decreto. Há coisas, há pessoas que só foram colocadas no seu lugar de trabalho ou para abençoar a tua vida ou para Deus provar você. Para ver o quanto você é crente, o quanto você é cristão, o quanto você suporta, o quanto você bendiz o Senhor, apesar das tribulações. Então, Ciro, ele assina o decreto e manda com que o povo que estava cativo na Babilônia retorne para Jerusalém. Assim como eles foram em 3 levas, eles voltam em 3 levas também. A primeira leva de judeus, cerca de 50 mil pessoas, vem sobre uma liderança. Ciro manda com que eles voltem. E eles voltam para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, que era o governador, e de Josué, que era o sumo sacerdote. Cerca de 80 anos depois, vem a segunda leva, sob a liderança de Esdras, aquele do livro. E depois, a terceira leva vem sobre a liderança de Neemias, vocês lembram? Por que essa distinção é feita? Essa primeira leva sobre a liderança de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, tem um alvo: reconstruir o templo, a casa de Deus, que estava em ruínas. O segundo grupo, sob a liderança de Esdras, tem um propósito: ensinar a lei. E o terceiro grupo, sob a liderança de Neemias, tem o objetivo de reconstruir os muros. O que nós podemos aprender com isso? Quando eu estou no exílio, quando eu estou no cativeiro, e Deus me dá a oportunidade de voltar, de retornar, de levantar, qual é a primeira coisa que Deus quer que seja restaurada na minha vida? É a minha comunhão com Deus. Para os judeus, o templo tinha um significado extraordinário. Não adianta voltar para construir um muro, não adianta voltar para trabalhar na fábrica, não adianta voltar para reconstruir as casas, não adianta voltar para um serviço novo, não adianta sair do exílio para ter uma nova oportunidade de trabalho, não adianta voltar do exílio para fazer o concurso unificado e entrar para o rol dos grandes servidores federais, não adianta. Quando Deus levanta, quando Deus diz, você vai voltar, eu quero que você volte para mim. Eu quero que você restaure o altar. Eu quero que você retome a comunhão comigo. Por isso é que o templo foi o alvo. Porém, o que nós temos aqui? No texto que nós vamos ler. Abra sua Bíblia. É uma série de visões, amados, que Zacarias está tendo. E nós vamos ler a 4ª visão, que está no capítulo 3. Acompanhe comigo. Zacarias, capítulo 3, do 1 ao 10. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Josué já tinha voltado junto com Zorobabel, estava em Jerusalém.
o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos, em algumas versões, trajes luxuosos. E disse eu: puseram-lhe, pois, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Ainda mais uma vez, peço ao Senhor: Deus, fale comigo. Faz eu entender, Senhor, nessa noite, quais são os seus propósitos na minha vida. Faz eu entender quais são os seus propósitos com essa cena, com esse texto. Por favor, Senhor. A gente tem um tema nessa noite, que é o seguinte: o povo de Deus é purificado pelo fogo, revestido pela justiça de Cristo e identificado pela santidade. Você pode repetir comigo? O forte. Nós não vamos querer ir além do que o texto diz. Por quê? Zacarias, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, assim como Daniel. Existem muitas visões, muitos presságios. E o que acontece quando a gente lê o Apocalipse ou uma literatura apocalíptica? A gente não pode querer ir além daquilo que o texto nos diz. Então, o nosso propósito aqui é entender aquilo que Deus tem para nós como igreja. As visões, elas apontam para um tema que Deus falou através de Ageu e de Zacarias. Deus quer a restauração do seu povo. Deus quer o seu povo de pé. Deus quer o seu povo levantado. Deus quer o seu povo pronto. E ainda que as visões sejam complexas, se você for ver a primeira, são 4 cavalos. Aí você lembra de Apocalipse, os 4 cavaleiros, mas aqui são cavalos que rodeiam a terra, que observam a terra e trazem uma mensagem de paz. A gente consegue entender que é a paz estabelecida pelo governo persa naquele momento para que os judeus pudessem voltar. A segunda visão, ele coloca como se fossem chifres, e chifres, tanto em Apocalipse como na literatura judaica, aponta para nações que oprimem o povo de Deus. E mostra os chifres sendo manietados, quebrados por ferreiros.
mostrando que nenhuma nação tem autoridade para continuar agindo contra o povo de Deus, se Deus não deixar. Então, os ferreiros quebram isso. A terceira visão mostra um homem medindo Jerusalém, não conseguindo medir, mas apontando para Jerusalém, que será cercada por muros. E a gente está agora na quarta visão. O que a gente tem nessa quarta visão? O sumo sacerdote Josué, que voltou com cerca de 50 mil pessoas, animados, porque o povo no exílio só falava de uma coisa. Aliás, quando nós estamos numa situação ruim, numa situação de opressão, numa situação difícil, numa situação que a gente não queria estar, é comum a gente falar: ah, Deus, me dê mais uma chance. Ah, Senhor, esse ano me dê mais uma chance. Me dê mais uma oportunidade. Olha, se o Senhor me livrar dessa, olha, se o Senhor me ajudar. Então, via de regra, você está ali, você está de pés e mãos atadas, você não tem o que fazer, você começa a fazer promessas para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me desse, se o Senhor me livrasse disso, ah, se o Senhor me livrasse dessa doença, o Senhor não sabe como eu ia te servir melhor. Ah, se eu tivesse um emprego, Senhor. Ah, se eu ganhasse mais, eu ia colaborar mais, eu ia ajudar mais, eu ia me envolver com missões. Ah, se eu tivesse tempo, Deus. Ah, se o Senhor me desse um trabalho com uma carga horária menor. Ah, se o Senhor fizesse eu trabalhar perto de casa. Nós somos o povo que faz promessa, mas nem sempre é o povo que cumpre as promessas. Esses 50 mil que tinham voltados faziam parte daqueles que lá não cantavam. Quando você lê o Salmo 147, você vê uma cena melancólica. Os arpistas, os músicos que estavam na Babilônia, disseram assim: esses que estão aqui nos pedem canções, mas nós penduramos a nossa harpa. Nós não vamos tocar música para os babilônios, não, porque a nossa harpa, porque o nosso instrumento foi consagrado ao Senhor. Mas a gente sabe que nem todos quiseram voltar. Havia pessoas na Babilônia que se acostumaram com a cultura da Babilônia. Nem todo mundo foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque muitos ali, pelo tempo, 70 anos no cativeiro, muita gente nasceu ali. Nem todo mundo conhecia o templo, nem todo mundo conhecia a lei, nem todo mundo. E no meio daquele desespero, daquele desânimo, nem sempre os pais se assentavam e ministravam as palavras para os filhos. Zacarias, por exemplo, sacerdote, que estava lá. Então, o que acontece? No meio da opressão, no meio da dificuldade, eu não tenho tempo para sentar com as crianças e ler a Torá com elas. Aqui em Babilônia não tem templo. Não vou levar as crianças para a igreja. Então, muita gente se aculturou, se misturou ali. Então, esse pessoal que queria voltar, embora o salmista, no Salmo 147, fala que muitos não cantaram, é possível inferir que tinha gente ali que cantava sim para a Babilônia, que tocava sim para a Babilônia. O templo não está aqui, Deus não está aqui. Que mal faz tocar uma musiquinha para Ciro, Nabucodonosor? E é assim que acontece. Você já viu isso acontecer? Você sabe o quanto que você precisa buscar a Deus quando você está longe das coisas de Deus? Quando você está ou numa plataforma, quando você está ou num plantão, quando você está numa escala violenta de trabalho, e você diz: eu não tenho tempo para o devocional, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, tem muito trabalho chegando, as encomendas estão chegando, glória a Deus, não tem tempo para ler a Bíblia. Uau!
Você confunde as coisas. Como diz Isaías, chama bem de mal e mal de bem. E esse povo volta no início empolgado, e eles, junto com Zorobabel e junto com o sumo sacerdote Josué, eles lançam as bases do templo. Deus nos mandou aqui para reconstruir o templo. E eles reconstroem. Só que quando você vai ler Esdras e Neemias, no dia da inauguração do alicerce do templo, há um misto de choro com riso, porque os mais novos, que não conheceram o templo de Salomão, olharam para aquilo dali, tá bom, do jeito que tá bom. Mas os mais antigos que conheceram o templo choravam, porque não reconheciam o templo. E embora Ciro, o persa, tivesse dado ordens para que o povo voltasse e trouxesse também utensílios, ouro, prata, tudo que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, Ciro manda de volta, mas não manda tudo, manda um pouco. Então falta ainda material. E começa a ter umas rixas no meio do povo que voltou. Você está voltando para um lugar que você não conhece. Então começa, esse povo, aqui, nessa quarta visão, é um povo que, embora tenha começado a obra, começa a desanimar. Já teve essa experiência? De começar alguma coisa com todo o gás, virar o ano com todo o gás. Aí, com o tempo vai passando, você vai desanimando, você vai afrouxando, você vai procrastinando, você vai deixando para depois. Deus falou, eu quero que você faça isso, mas você deixa para depois. Você deixa para depois a reforma da tua casa, aquela pequena obra, a limpeza, a leitura, a conversa que você tem que ter com a tua esposa, a conversa que você tem que ter com o teu esposo. Você havia feito a promessa para Deus que seria um pai melhor, mas você vai esquecendo disso. Aquele povo começou a sentir falta de material, começaram a haver brigas ali. Sabe o que aquele povo faz? Para a obra. Não vão fazer mais o templo. E o templo fica parado durante 16 anos. Deus já está aplicando no nosso coração que tem coisa parada na nossa vida. Que há coisas que Deus já falou para mim, para você, recomeçar 1, 2, 3, 4 vezes. Você até inicia, mas você não dá continuidade. Você até começa, mas você não termina. Você até intenciona, mas você não sustenta isso. E usa várias justificativas para não fazer, para não vir, para não começar, para não honrar isso. Era isso que o povo estava fazendo. Ou melhor, não fazendo. Era isso que estava acontecendo aqui. Por que que esse primeiro grupo tinha que arrumar o templo? Nós precisamos entender que a Bíblia é uma grande história que fala sobre a redenção de um povo através de um Deus maravilhoso. Então, tudo que nós lemos no Antigo Testamento tem aplicação para o povo da nova aliança, ainda que nós não entendamos naquele momento. Então, quando a ordem de Deus é para que o templo seja reconstruído primeiro, é porque os judeus, e até hoje, templo arrumado aponta para a espera intencional e fiel do Messias. Se você for conversar com um judeu ortodoxo em Israel, você vai entender. Esses dias eu vi um documentário incrível dos planos dos judeus ortodoxos para a construção do terceiro templo. Na visão deles, o Messias ainda não veio. E na visão deles é preciso construir um templo, porque o Messias vem para o templo. Existe projeto, planta baixa, desenho dos animais que serão sacrificados.
Amados, Deus quer que o templo dele seja restaurado, e nós somos o templo dele, porque o Messias está não vindo, mas retornando. Por isso é que o primeiro grupo foi com essa intenção. Primeiro arruma o templo, depois a gente conserta os muros. Primeiro arruma aquele lugar de encontro com Deus. Depois você me pede trabalho. Depois você fala em pós-graduação. Arruma o teu coração com Deus. Depois você fala em emprego. Arruma o lugar de encontro com o Altíssimo. Depois a gente fala de dinheiro. É isso que Deus quer com o seu povo. Arrumar o templo dele. Porque templo preparado é espera fiel do Messias. Agora, quem está esperando o Messias? Nós somos o templo. Toda vez que o Novo Testamento fala sobre templo de Deus, do Espírito Santo, ele fala no plural, vós sois. Então, se tem alguma coisa que não está ajeitada, minha com o meu irmão, no templo, e nós somos templos, eu tenho que correr para essa reforma. Eu tenho que correr para ajeitar isso. Eu tenho que falar com ela, falar com ele. Porque que templo é esse? Bagunçado, rixoso, que diz que está esperando o Messias. Dentro dessa perspectiva, nós vamos para o nosso primeiro ponto. Um povo escolhido para passar e não ficar no fogo. Versos 1 a 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para lhe opor ou acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Anjo do Senhor é uma nomenclatura dentro da teofania bíblica. Significa, todas as vezes que no Antigo Testamento nós lermos, anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus, ainda não encarnado, mas é o próprio Deus, a figura divina, o próprio Senhor Jesus Cristo. Se a gente observar essa cena, é uma cena forense. É uma cena de um tribunal. Várias vezes as cenas na Bíblia são apresentadas assim. Então, nós vemos aqui uma cena de um tribunal, e as vestes sujas do sumo sacerdote Josué apontam para o pecado, tanto dele como do povo. Que pecado? A mordidão, a negligência. Nós falamos que o povo veio animado. Mordidão, negligência, rixa, brigas, a não identificação, o povo não se identificava mais. O que é isso? Isso aqui é o quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu passei tanto tempo no exílio que eu não sei, isso aqui é a igreja? Eu estou meio perdido aqui, faz tanto tempo que eu não venho que eu estou meio que perdido. Não tem mais identidade. O que é isso aqui? Que livro é esse, Willow? Ah, é que faz tanto tempo que eu não leio que eu não sei. Sei é o que mesmo, hein? Faz tanto tempo que eu não vou. Discipulado, o que é discipulado? É assim. Um povo que tinha perdido a identidade, ficou tanto tempo no exílio, tanto tempo na Babilônia, tanto tempo na Babel, mas diz que não se contamina. Há muito tempo tinha uma falácia, né? Alguns aqui vão lembrar, que eu sou como a garça. Eu ando pela lama, mas eu não me sujo por conta da graça. Mas o Novo Testamento vai dizer, aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Não, eu vou para a Babilônia, mas pode deixar, eu não me contamino.
Pode deixar. Não me contamino, eu estou de boa lá. Tanto eu canto aqui, canto lá, danço aqui, danço lá, leio aqui, leio lá, vou aqui. Meu irmão, quando vê, está igual esses 50 mil aqui. Não sabe o que é culto, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é santidade, não sabe o que é nada. Porque bateu no peito e disse, não, eu posso. Não pode. Por que não pode? Porque Deus diz que não pode. Porque Deus diz que nós somos dependentes dEle. Porque Deus diz que nós somos dependentes da palavra dEle. Aí Josué está aqui nesse tribunal, com as vestes sujas que apontam para o pecado dele e do povo. Esse pecado é a base de acusação, porque assim como quando os filhos de Deus se apresentaram no livro de Jó, o acusador estava ali, e o acusador acusa quem tem culpa e quem não tem. Jó era homem reto, íntegro, se desviava do mal, mas quem estava lá? Então você imagina, se para Jó, que era reto, íntegro, se desviava do mal, fazia orações pelos teus filhos, Satanás estava ali, imagina para Josué, que estava com as vestes sujas. E ele está ali. Porém, mas, aquela acusação, aquela cédula, porque aqui é um tribunal, é um espaço forense, é um lugar onde tem legalidade. O que Colossenses 2,14 diz que Cristo fez com o escrito, com um documento que era contra nós? Cravou na cruz. E por isso é que Romanos 8 vai dizer, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que o anjo diz, olha, o Senhor te repreenda. Até porque aqui não é igreja onde pessoas ficam conversando com o diabo. A Bíblia diz em Tiago que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Josué não abre a boca para falar com o diabo. Josué não entrevista o diabo. Josué não fica filmando e botando em programas de madrugada para amedrontar pessoas, e quando as pessoas levantarem, porque elas ficam a madrugada inteira vendo aquele programa de televisão, no dia seguinte levantar e correr para aquela igreja. Ou seita, vai saber. Mas é simples a postura aqui. Josué, ele se submete ao que Deus está fazendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeitou à vontade de Deus, não há demônio que tenha autoridade na sua e na minha vida. Sujeitou a palavra de Deus, obedeceu a Deus, adorou a Deus com um coração sincero, não há autoridade e nenhum demônio para tocar, para fazer. Então, essa cédula aqui, essa acusação, ela é o quê? Ela é rasgada. Colossenses 2,14. Você está lembrado de Pedro, quando Jesus disse para ele assim, Satanás pediu para cirandar vocês, ou para peneirar. Mas eu fui adiante e roguei por você. O nosso advogado, ele não só tem, mas ele é a nossa defesa. Assim como aqui, Satanás não chegou a levantar a voz, e o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Nós temos aqui uma implicação para a eleição, amigos. Querendo você acreditar ou não, Deus escolheu a Jerusalém. Deus escolheu o seu povo. Deus escolheu você. E é por isso que não há acusação contra aqueles que são do Senhor. Ainda que a sua mente te acuse. Josué,
ainda que aqueles que estão ao teu redor te acusem. Se você está em Cristo, se você está em Deus, ainda que aquela pessoa fale, eu não acredito na sua conversão, eu não acredito na tua intenção, eu não acredito que você vá para a igreja realmente, eu não acredito que você ame a Deus. Você simplesmente vai aguardar aquilo que Deus vai fazer, assim como Josué ficou aguardando a vontade e o agir do Senhor. Assim como o diabo pediu para cirandar Pedro, para, peneirar como trigo. Você sabe como o trigo é peneirado, pelo menos naquela cultura. Ele é jogado para cima, ele é balançado, para ver o que sobra. Porque a tendência do trigo, ali na peneira, é jogar para cima, mexe e joga para cima. As cascas vão saindo, joga para cima, o vento leva o que é casca e fica o que é trigo. Você entendeu porque às vezes você é sacudido? Por que Deus deixa você ser sacudido? Num português bem claro, é para ver o que sobra. Eu e você ainda seremos sacudidos muitas vezes, para ver o que sobra. Vou pegar você e vou sacudir você lá no seu trabalho. Através do quê? Perseguição, calúnia, desvalorização. Mas esse lugar era meu. Ela não tem a qualificação que eu tenho. Sacudir, Deus vai sacudir você para ver o que sobra. Será que sobra um coração quebrantado? Será que sobra humildade? Será que sobra esperança? Será que sobra a crença de que Davi foi jovem e velho e nunca faltou o pão para ele, então não vai ser a falta de um cargo que vai deixar você sem o seu sustento? Deus vai sacudir. Deus vai sacudir você através de uma enfermidade, para ver o que sobra. Deus vai sacudir eu e você através de coisas que falam sobre a gente e a gente ouve. O que sobra? Então Deus vai sacudir, como Ele permitiu que Pedro fosse peneirado. Ai de Pedro se o sumo sacerdote não tivesse clamado, intercedido por ele antes. Aquela canção que nós cantamos, acho que domingo passado, diante do trono de Deus no céu, tenho perfeita intercessão, o sumo sacerdote, o amor, intercede em meu favor. Isso é uma verdade. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente vacila, quando a gente desiste, como Pedro desistiu. Pedro só voltou porque Jesus havia intercedido por ele. E nós precisamos crer nisso, que Deus também está intercedendo, Cristo está intercedendo pelos nossos que desistiram, que se foram, que não estão mais conosco. Um povo escolhido para passar e não para ficar no fogo. Está lembrado de Isaías? Quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Há um termo aqui, que é usado em outros lugares da Bíblia também, que o anjo pergunta assim para Satanás, não é este, falando sobre Josué, um tição retirado do fogo? O que essa expressão quer dizer? O Egito ficou conhecido como a fornalha do povo de Deus. O cativeiro babilônico ficou conhecido como um lugar de fornalha. E literalmente, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Era fogo de verdade. Mas o que aconteceu lá? O que Deus fez com eles?
A Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles foi queimado. O que aconteceu com Daniel quando foi para a cova dos leões? Saiu. O que Zacarias está vendo aqui? Ele está vendo um tição tirado do fogo, um pedaço de madeira que foi queimado até quase virar cinza, só que não virou. Esse pedaço de tição tirado do fogo significa um livramento depois de muito fogo. Um livramento depois de muita aflição. Um livramento depois de muita prova. Um livramento ainda quando as pessoas ou você mesmo diz, dessa eu não escapo. Agora eu vou sucumbir. Não, eu não aguento essa dor. Mas Deus vai lá e tira. Deus vai lá e puxa. Porque quando alguém é de Deus, ele pode ser uma cana quebrada ou um pavio que fumega, como Isaías diz lá no seu capítulo 42, mas falando sobre o Messias que viria, que não esmagaria a cana quebrada. Cana quebrada não serve para nada, porque a cana era um instrumento de medir. Para que serve uma cana quebrada? Para Deus serve. Para que serve um pavio que não acende mais? Para Deus serve. Para que serve um tição tirado do fogo? Para Deus serve. Não importa como você esteja hoje, para Deus serve. Não importa o tamanho da tua dor, não importa o que você fez antes de chegar aqui, antes de ouvir essa mensagem, para Deus você tem valor. Deus te tirou da fornalha. Deus te tirou do meio do fogo. Deus te tirou do meio da aflição, meu irmão, minha irmã. Onde você estaria se Deus não tivesse naquele dia chegado e puxado você de lá? Quem sabe você estaria num caso de adultério. Quem sabe você estaria numa boca de fumo. Quem sabe você estaria num prostíbulo. Quem sabe você estaria no meio de roubo, mas Deus te tirou de lá. E as pessoas, quando você saiu de lá, talvez olhassem para você como olhou para Josué, roupa suja. Porque um tição tirado do fogo, você já pegou em carvão, você sabe, que suja a mão. E Josué estava sujo. Mas Deus estava ali. Ele estava sujo no lugar correto, diante da pessoa correta. Ainda que haja muita sujeira na sua vida, fique diante de Deus. Não saia da presença de Deus. Regina, mas não limpou tudo ainda. Vou dar uma voltinha na Babilônia. Não se atreva a voltar. Sujo ainda. Fique na presença de Deus, porque quem te limpa é Deus. Quem te restaura é Deus. Quem te abençoa é Deus. Deus resgata. Deus toma para si. Seja cana quebrada, seja aquele pavio, está quase finalzinho da vela. Deus fala, manda para mim que eu restauro. Cana quebrada, manda para mim que eu restauro. Tição tirado do fogo, não serve para nada. Manda para mim que eu restauro. Porque Deus é um Deus de restauração, meu irmão. Continue orando por esse tição que está no fogo, porque Deus pode tirar. Continue orando por essa cana quebrada. Deus pode usar. Continue orando por essa torcida aí, que fumega. Deus pode usar. Um povo escolhido para passar e não ficar no fogo. Olha para mim. Você está passando por uma situação difícil? É passagem. Tiago, tende por um motivo de grande alegria o passardes.
Isaías, quando passar pela água, quando passar pelo fogo. E isso não é clichê de pandemia, não, mas eu vou dizer, vai passar. Vai passar. Você já passou por muita coisa. Vai passar. Esse fogo vai passar. A gente vai para o ponto 2. Um povo despido, renovado, revestido e identificado onde quer que esteja. O anjo fala com Josué para que as vestes dele sejam trocadas. Vamos ler aqui esse trechinho, só para a gente relembrar, versículo 4 e 5. Tomou este a palavra, o anjo, e disse aos que estavam ali, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Lembrei até de Isaías 6 agora, tenaz. E te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, ou trajes finos. E o anjo do Senhor estava ali. Essa questão de vestes na Bíblia não é nada que tenha a ver com religiosidade, mas é algo sério. Lá no Éden a gente vê isso. Adão e Eva pecam, e a primeira coisa que eles percebem, você vai lembrar, estamos nus. O pecado fez com que eles notassem a nudez. Isso aqui não é bom. O pecado faz com que a gente se constranja, se sinta inadequado, principalmente na presença de Deus. Por isso muita gente fala, quando eu melhorar, eu volto. Quando eu sair dessa situação, eu volto. Está querendo fazer igual Adão e Eva. Porque quando eles perceberam que eles estavam nus, em Gênesis 3:7, o que eles fazem? Correm, pegam folhas e fazem alguma coisa para se esconder. Deus não deixa. No versículo 21 do capítulo 3, Deus faz uma roupa de pele para eles. Qual a diferença? Aquilo que você faz para se cobrir, não adianta nada. Nenhuma maquinação humana, nenhum jeitinho para esconder pecado, adianta nada. Vai continuar descoberto. Deus tem que fazer alguma coisa. Isso aponta para a justificação. Somente Cristo pode nos justificar. Toda tentativa, através de lei, através de ordenanças, nada disso funcionou. A cobertura, somente através da justiça de Cristo. E Deus ali já estava apontando, quando não fala de que animal era, mas ele faz uma veste de pele. Planta não tem pele. Já aponta para um sacrifício para que nós sejamos cobertos. Só o sacrifício de Jesus encobre, elimina, perdoa os nossos pecados. Nenhuma tentativa de fazer roupinha de folha vai adiantar. Nenhuma tentativa de fazer boas obras, faça, mas não vai salvar. Nenhuma tentativa de ser bonzinho, eu sou bonzinho, eu não mexo com ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu respeito, não adianta. Só aquilo que Deus faz funciona. Nada do que eu faço vai poder me cobrir. Nós temos aqui
E grave isso, se você puder, depois, você marca na sua Bíblia, Efésios 4, 22 a 24. Em relação ao trato do velho homem, se despoja dele, joga de lado. Renove o seu entendimento e se revista com a justiça de Cristo. É o despojar, renovar e revestir. Sabe quando alguém trabalha o dia inteiro? Imagina alguém que trabalha numa mina de carvão, por exemplo. Numa tubulação, numa mina de carvão, num estaleiro, seja o que for. Mas que se suja bastante durante todo o dia. A roupa está toda suja. Chegou a hora de voltar para casa. Existe ali uma peça de roupa limpa, lavada, bem cheirosa. E ele vai trocar de roupa. Ele chega, tira aquela roupa suja e você aconselha ele direto vestir aquela? O que você aconselharia ele a fazer? É óbvio, tomar um banho. Não dá para vestir roupa limpa com o corpo sujo. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá para colocar remendo novo na roupa velha. Não aguenta, não sustenta. Então eu tenho que chegar com a roupa suja, tomar um banho e vestir. Esse despojar, renovar e revestir é isso. Não adianta só eu achar, o velho homem, o Newton ainda usou essa conotação, essa figura de linguagem do velho homem que fica lá no batismo, mas sabe nadar, né? Teve contexto, teve ambiente, eu vou agir. Tem ambiente, eu vou agir. Pecado é assim. Tem ambiente, amados, pecado é só uma questão de oportunidade. Esses dias nós estávamos na aula ali com os jovens e a gente falando, poxa, eu nunca imaginei que fulano fosse sair, que fulano fosse desistir do evangelho, que estivesse numa situação dessa. Eu falei assim, gente, olha só, o que mais salta aos olhos não é fulano sair, é a gente ficar. Você não acha incrível você estar aqui, não? Eu acho incrível eu não estar no lamaçal do pecado. Não é natural. Eu estar aqui é sobrenatural. Porque a minha natureza é pecadora, o meu coração é enganoso. Não tem como. Então, esse banho que é preciso tomar. Então, eu despojo, Efésios 4, 22 a 24, eu despojo o velho homem. Mas como é que eu me revisto de Cristo? É assim? Uau, saí do batismo, estou super poderoso. Aquela confissão de fé que eu fiz no dia me garante. Aquele banho que eu tomei me garante. A gente sabe que não garante. A gente sabe bem que não garante. Entre despojar o velho homem e ser revestido da justiça de Cristo, tem no meio renovar o seu entendimento através da palavra de Deus. Só permanece aquele que é sustentado pela palavra de Cristo. Aquele que honra a palavra de Cristo. Aquele que obedece a palavra de Cristo. Esses permanecem e são revestidos pela justiça de Cristo. Um povo despido, renovado, revestido e identificado onde quer que esteja. Esse despir, renovar e revestir é sustentado por aquilo que nós estudamos no livro Santificação Profunda, como a doutrina da justificação e imputação.
não é só o fato de Cristo receber sobre ele os nossos pecados. O livro chama isso de troca feliz. Os nossos pecados são colocados sobre Cristo e a ficha limpa dele passa a ser a nossa. Deus, quando olha para um justificado, ele não vê o justificado, ele vê Cristo. Eu vou dizer novamente, quando Deus olha para alguém que foi justificado, ele não vê essa pessoa, ele vê o seu próprio filho. Por isso que nós podemos orar, por isso que nós podemos acreditar, porque não há condenação para aqueles que foram justificados por Cristo. É por isso que você pode tentar de novo, é por isso que você pode levantar, voltar e tentar, porque a obra de Cristo, ela não é como a obra dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Ela é uma obra eterna. Eu e você podemos acreditar nisso. Josué, ele teve que abrir mão daquelas vestes dele. Porque se eu vou trocar de roupa, eu tenho que abrir mão da que está suja. Talvez, em algum contexto, você já tenha convivido com alguém que chega muito cansado do trabalho, deita lá no sofá e você fala, vai tomar um banho? Ah, depois eu vou. Vai tomar um banho? Ah, depois eu vou. E ali mesmo dorme com aquela roupa suja. E está tão cansado que vai para a cama com a roupa suja. Aí suja os lençóis. Aí suja a capa do travesseiro. Aí não dá, né? Josué teve que abrir mão das suas vestes sujas. E você sabe que Josué ministrava ali, naquele templo mal acabado. Josué conversava com as pessoas, mas ele não percebia que as vestes estavam sujas. Próximo livro da Escola Bíblica Dominical. Pecados intocáveis. Sabe aquelas coisas que a gente agasalha aqui? Não abro mão. Não abro mão. Sim, eu sou ciumento, sim. Não, sim, eu sou uma pessoa crítica, sim. Aquelas coisinhas que a gente vai agasalhando e não abre mão. Não, é que eu sou uma pessoa observadora. Não, você é um crítico de todas as coisas. Não, eu sou uma pessoa econômica. Não, você cultiva a avareza. Você não quer colaborar com nada. O que está na sua vida não é economia, é avareza. Não, eu sou uma pessoa na minha. Não, você não é na sua. Você não quer se envolver com as coisas de Deus. E a gente vai agasalhando pecados que não toque no meu pecado. Não fale do meu jeito de ser. Esse é o meu jeito de ser. Não existe jeito de ser para Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o seu jeito de ser. Tome a sua cruz e siga ao Senhor Jesus. Josué teve que abrir mão daquelas vestes sujas dele, para que ele pudesse ser revestido com a justiça de Cristo. E você vê que Zacarias faz uma intervenção e fala, coloca nele um turbante limpo. O turbante do sumo sacerdote, desde o primeiro dia que eu peguei esse texto, não saía da minha mente esse turbante do sumo sacerdote, chamado também de mitra. Êxodo 28, Deus instrui a Moisés como vai ser esse turbante. Alto,
de um tecido nobre, com uma fita nobre, mas tinha algo que não podia faltar. Uma lâmina de ouro puro, onde estava escrito: santidade ao Senhor. O seu cartão de visitas é a santidade? A santidade é uma resposta à justificação. O que é santificação mesmo? A gente estudou durante... Resumindo, é uma vida ordenada em volta da justificação. Se eu creio, se eu vivo, se eu sei que eu fui justificado, a minha vida tem que ser diferente. Tem que ser uma vida consagrada. Tem que ser uma vida separada. Um justificado não vive de qualquer jeito. Onde você chega, geralmente as pessoas vão ao dentista, né, pagam tratamentos caríssimos, e elas dizem assim: eu preciso cuidar do meu sorriso, é o meu cartão de visitas. Não está errado. Porque onde você chega, a primeira coisa que chama atenção é isso aqui, ó. Essa parte sua aqui. A cabeça, o rosto, os olhos. Onde você chega, as pessoas te reconhecem, não tanto pela tua roupa, mas pelo teu semblante. Onde o sacerdote chegava, a primeira coisa que as pessoas viam: santidade ao Senhor. Não precisa fazer esforço para perceber o que Deus está perguntando para a gente. Onde você chega, as pessoas sabem que você é santo? Onde você chega, nas conversas das quais você participa, as postagens que você faz apontam para a santidade? Não, vamos engolir isso aqui, gente. Jeremias comeu o livro, no início era doce, depois ficou amargo, mas era o livro. O que você escreve aponta para a tua santidade? A conversa com a moça da firma, com a secretária do patrão, com o rapaz do almoxarifado, com a menina mais novinha, com o rapaz da academia, é um cartão de visita da sua santidade? A foto que você posta aponta para a santidade? Se você fosse num casamento do maior milionário hoje, convidado, fosse seu amigo, eu não preciso fazer muita força, você ia procurar uma roupa bacana. Se você fosse numa festa, numa formatura, você ia procurar uma roupa bacana, porque você ia dizer o quê? Eu não posso ir lá sem uma roupa bacana. As autoridades vão estar lá, o reitor vai estar lá, todo mundo vai estar lá. Naquele dia, quem vai estar lá é Deus. E Hebreus diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós cantamos agora há pouco: tua face é como um leão. Quem vai ver esse leão naquele dia? Quem vai ver essa face? Talvez aqui a gente não lembre, irmão João, porque faz parte da harpa cristã, mas esse dia eu ouvia em prantos a face adorada de Jesus. A face adorada de Jesus. Quem vai ver a face adorada de Jesus? A gente está querendo ver o presidente da empresa. A gente está querendo, lutando para marcar uma consulta com um médico especialista. Tem gente se matando para entrar num camarim do cantor que vai vir, que não sei o quê. Quem vai ver a face adorada de Jesus? Quem vai ver aquele que tem olhos como chama de fogo? Quem vai ver aquele que está sentado no trono de glória?
Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então troca a túnica, troca o turbante, deixa Deus limpar você. Se essa palavra aqui você está vendo que Deus está limpando alguns esconderijos, alguns cômodos escondidos do seu templo, da sua casa, deixa Deus limpar. Porque Ele quer olhar para você naquele dia. Ele quer te receber naquele dia. Naquele dia não vai ter Império Persa, Babilônico, não vai ter Roma, não vai ter Gaza, não vai ter Israel, não vai ter Putin, não vai ter Biden, não vai ter ninguém naquele dia. É você e Deus. Então você tem que entrar santo nos lugares hoje. Você tem que mostrar que você não tem conchavo com a Babilônia hoje. Você tem que parar com essas conversinhas no WhatsApp hoje. Você tem que parar de cantar ela ou ele hoje. Você tem que entender que você é templo do Espírito Santo e não um pedaço de carne no açougue. Você tem que atentar para isso. Que não é brincadeira. Paulo não escreveu isso brincando. O escritor aos Hebreus não brincou. Porque Deus mandou, Deus disse, escreve aí, ninguém vai olhar para a minha face sem santidade. Ninguém vai olhar para a minha face se não responder com santidade à justificação. Ninguém vai responder, ninguém vai olhar para a minha face vivendo em maledicência, em fofoca, em crítica mordaz, em ciúme possessivo, em indiferença com a minha obra. Jesus fala sobre um banquete, o banquete das bodas, manda chamar pessoas, é uma parábola que fala sobre a rejeição dos judeus naquele contexto. Ninguém quer ir. Então o que o rei diz? Vai pelos valados e busca todo mundo. O convite é para todos. Muitos serão chamados. Só que no meio do banquete, no meio da festa, a parábola diz que há um convidado com vestes impróprias. Ainda fala, amigo, quem te deixou entrar aqui? Você não está com roupa para o banquete, não. É o dia do casamento, do cordeiro com a noiva. Só o convite não basta. Tem que ter santidade. Só estar na igreja não basta. Só frequentar cultinho de domingo não basta. Só comprar devocional para dizer que faz não basta. Só ter uma biblioteca de várias bíblias e versões, mas não basta. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus agora está apontando para conversas. Deus agora está apontando para redes sociais, para WhatsApp. Deus está apontando para relações no trabalho. Deus está apontando para coisas que se faz quando o pai não está perto, quando a mãe não está perto, quando a esposa não está perto, quando o esposo não está perto. Deus está apontando para isso e dizendo: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Troca o turbante dele. Troca o turbante de Josué. Ele precisa de um turbante limpo. Onde ele entrar, todo mundo tem que saber que ele é santo. Qual tem sido o seu cartão de visita? Eu sou gente boa pra caramba. Onde eu vou, todo mundo gosta de mim. Não estou falando disso. Eu sou uma pessoa inteligente, eu ajudo todo mundo na escola, no trabalho. Não estou falando disso. Eu estou perguntando se o seu cartão de visitas é a santidade. Se todos, mesmo não gostando de você, entendem que você é uma pessoa separada. Poxa, eu posso não gostar desse cara, mas ele não brinca com Deus, não.
Tentamos chamar ele aqui para a rodinha, tentamos chamar ele para a roda dos escarnecedores, tentamos fazer uma proposta, tentamos botar esse talão de nota falsa, tentamos levar ele para esse esquema, tentamos apresentar essa garota para ele, tentamos levar ela para um lugar porque o marido estava viajando. Não deu certo. Porque ele só fala de Deus. Porque o cartão de visita dele e dela é a santidade. Porque ele e ela querem ver a face adorada de Cristo naquele dia. Querem ver. E nós queremos também. Nós queremos ver a face de Cristo. Nós queremos ver a face daquele que morreu por nós. Nós queremos ver a face daquele que disse: está consumado, Pai. Eu paguei o preço por ele e por ela. Ele quer nos ver naquele dia. Vamos para o terceiro ponto, amados. Um povo restaurado para uma vida de obediência, serviço e esperança. Para que será que Deus, ele restaurou Josué? Vamos ler os versículos finais. Versículos 6 a 10. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre eles, que aqui se encontram, estes. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, em algumas versões 7 faces. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide. Eu quero fazer aqui uma ressalva, como eu fiz no início. É um livro que é de comum acordo de intérpretes, de comentaristas, um livro de difícil interpretação por conta dessa linguagem apocalíptica. Mas nesse trecho aqui que eu li, há algumas coisas claras para a gente, sem querer fazer inferências alheias ao texto. Quando Zacarias fala de homens de presságio, ele aponta para homens para o futuro, presságio, coisa que vai vir. É um grupo que está ali, um grupo angelical, um grupo de sacerdotes, não fica claro. Mas o fato é de que esse número de pessoas dentro da sala do trono aponta para efeitos ou feitos futuros, escatológicos. Naquele dia haverá mais que um sacerdote na presença de Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ainda assim, com aqueles sininhos nos seus vestidos, porque enquanto ele oficiava lá dentro, o povo lá fora ouvia. Enquanto ouvisse o barulho do sininho, era sinal de que as ofertas estavam sendo aceitas por Deus. Na hora em que parasse o barulho do sininho, já era, Deus não aceitou, fulminou ele lá dentro. Há também ali o renovo. Renovo aponta para Jesus. Toda a literatura do Antigo Testamento, quando se refere a renovo, a broto de Jessé, ele fala sobre Jesus. Pedra com 7 olhos. Alguns falam sobre a pedra fundamental do templo, mas essa pedra com 7 olhos, que enxergam tudo, está ligada a tirar a iniquidade num só dia. O sacerdote entrava num dia, no ano, mas no outro ano ele entrava, e no outro ele entrava, e no outro ele entrava. Só que só há um que tirou a iniquidade, o pecado, a culpa do pecado, num único dia com a sua morte: Jesus. E essa figura
aqui no finalzinho, naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e debaixo da figueira. Tanto Miqueias como 1 Reis têm essa mesma expressão, debaixo da figueira e debaixo da videira, apontando para um tempo de paz, tranquilidade, prosperidade, descanso. E é só no final. Porque o descanso só vem depois que tudo é feito como tem que ser feito. Quando é que Deus descansou? Depois que Ele olhou para a sua obra e disse, eu fiz tudo. Eu não estou dizendo com isso que você só vai descansar na glória. É claro que o meu e o teu descanso eterno, só depois que tudo for feito. Mas até aqui, amados, nós temos que aprender a descansar. As pessoas estão muito agitadas, ansiosas, sem descanso. E a gente vai ver em Gênesis que tem um fundamento. Quando a gente não faz o que tinha que fazer. Quando a gente deixa alguma coisa por fazer. Você não consegue, você não dorme. Vou fazer uma prova amanhã. Não estudei. Estou agitado. Vou fazer uma prova amanhã. É difícil. Mas eu estudei tudo o que eu podia. Eu fiz tudo o que eu podia. Vai descansar. Meu filho não está aqui. Mas eu fiz tudo o que eu podia por ele. Ou não. Descansa. Você perdoou o que tinha que perdoar? Você conversou o que tinha que conversar? Você confrontou o que tinha que confrontar? Você pediu perdão o que tinha que pedir? Descansa. Agora, quando a gente deixou de fazer uma dessas coisas, não descansa. É preocupação, não dorme. Aí começa a substituir a culpa pela preocupação, mas na verdade é uma culpa. E Josué foi levado ao templo para que a sua culpa fosse tirada. Para que ele pudesse descansar. Um povo restaurado para uma vida de obediência, serviço e esperança. Josué é restaurado, amados, para o seu ofício sacerdotal. Sabe para que Deus levanta a gente? Para a gente assumir a nossa vocação. Lembra da sogra de Pedro? Estava deitada lá com muita febre. Jesus toca nela. A febre a deixa. E o texto diz, imediatamente ela levantou e foi servi-los. Eu quero pegar isso aqui como uma metáfora para a gente. Deus te restaurou? Volta para onde você tinha que voltar. Faz aquilo que você tinha que fazer. Jesus não fez isso só com a sogra de Pedro, com o próprio Pedro. Pedro está moribundo, cabisbaixo, pescando, desistindo de tudo, com vestes sujas, acusado por Satanás, acusado pela mente. Jesus vai lá e fala, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Respondeu com sinceridade, se sujeitou a Deus. Pedro, está resolvido, volta para o sacerdócio. Volta para fazer aquilo que você tinha que fazer. O que está parado na sua vida? Que Deus está te restaurando hoje com essa palavra para você fazer. Vamos ficar de pé? Vamos fechar os nossos olhos e pensar nisso? Certa vez, um sapateiro que se converteu ou foi convertido por Cristo, querendo servir a causa do reino, perguntou para Lutero, e você conhece a resposta já, você já deve ter ouvido isso. Lutero, o que eu posso fazer para servir ao rei? Lutero respondeu, ele era sapateiro. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Talvez ele pensasse, vou vender a sapataria e ir para o mundo seguindo a Lutero. Não necessariamente, mas tem que ter justiça naquilo que a gente faz. Tem que ter integridade, tem que ter santidade. Eu posso fazer um sapato e superfaturar? Eu posso fazer um sapato de papel e dizer que é de couro? Eu posso enganar? Eu posso fazer uma mistura, uma mesclagem? Eu posso fazer uma nota fria? Eu posso burlar hora extra no meu cartão de frequência?
Eu posso fazer um monte de coisa. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Faz aquilo que você tem que fazer com justiça, com integridade, com santidade. Vou pedir para o Mateus voltar à primeira tela. O povo de Deus é purificado pelo fogo, revestido pela justiça de Cristo e identificado pela santidade. Você está passando pelo fogo? Se não está, vai, tá? Vai passar. Só queria avisar aí para você que se você não passou, não está passando, vai passar. É a notícia que eu tenho para te dar, para me dar. Cristão, ou passou, ou está passando, ou vai passar. Há praticamente um ano atrás, hoje é dia 14, foi no dia 22 de janeiro do ano passado, eu estava aqui agendada para pregar nas férias do pastor. E nesse dia foi muito difícil para mim, Newton. Nesse dia foi muito difícil. Eu preguei um sermão em Ezequiel 37, onde Deus restaura. E eu fiquei em casa porque eu recebi a notícia da dor da igreja, da sua dor. E eu falei, como é que eu vou pregar? E eu vim. E eu sei que naquele dia você não me ouviu, não era o tempo de você me ouvir, nem a Wélica. Mas o tema da mensagem era, o Senhor pode fazer. E eu, na oração, mesmo sabendo que você não tinha condição de me ouvir naquele dia, eu disse, talvez isso esteja gravado, se essa parte foi gravada. Eu disse, Newton, Deus pode fazer. Wélica, Deus pode fazer. Eu quero devotar toda a glória a Deus, por vocês estarem hoje aqui. Naquele dia vocês não estavam. Eu quero devotar toda a glória a Deus, ao Deus que restaura, a um Deus que chama Josué, a um Deus que limpa Josué, a um Deus que troca vestes, a um Deus que troca turbante, a um Deus que não deixa Satanás acusar, a um Deus que quando Satanás se aproxima diz, o Senhor te repreenda, e diz para quem estiver perto, troca a roupa dele, troca o turbante dele, porque eu escolhi a Jerusalém, ele é um tição tirado do fogo, mas é meu. Coloque a mão sobre o teu coração, igreja. Se você entendeu que Deus quer restaurar a tua vida, o teu sacerdócio, a tua vocação, ainda que seja de sapateiro, ainda que seja de vendedor de picolé, de coxinha, ainda que seja de MEI, não importa. Faça aquilo de forma justa, santa, porque você verá a face de Jesus naquele dia. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração, porque o Deus da restauração está neste lugar. O Deus que reconstrói pontes, o Deus que refaz história, o Deus que levanta cana quebrada, o Deus que tira tição do meio do fogo e não deixa virar cinza, o Deus que faz de você e a mim um reino de sacerdócios. Vocês são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Reino de sacerdote. Vocês foram tirados do império das trevas e trazidos para o reino de Jesus, para proclamar as virtudes dele. Pedro vai dizer que nós somos essa nação santa, esse reino de sacerdócio. Mas Deus restaurou a Josué e restaurou a mim e a você, não para ficar de blá blá blá, não para ficar com conversas que não convêm aos santos, não para ficar com atitudes que não convêm aos santos.
Ele nos levantou, Ele nos restaurou, Ele nos deu vestes limpas. Ele nos colocou não mais com uma veste de pele de animal, mas com o próprio sangue de Jesus, para que nós tivéssemos autoridade nesta terra. É você quem tem autoridade lá no seu trabalho. Você obedece ao seu chefe, mas Deus só está lá por tua causa. Então coloque agora a tua vida diante do altar de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus trouxe você aqui. E Deus que está fazendo com que você em casa ouça essa mensagem. Deus te chamou hoje, Josué, para trocar o teu manto, para tirar esse turbante sujo e para colocar um turbante onde está escrito santidade ao Senhor. Deus te chamou para onde você for, as pessoas olharem para você e verem Cristo Jesus. Aleluia. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós devotamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, pela Tua presença neste lugar. É o Senhor que está aqui, Pai. É o Senhor que chamou e tirou Josué da fornalha e trouxe ele aqui, trouxe ela aqui para limpar, para restaurar, para reconduzir no ministério, para reconduzir na vocação, para reconduzir para os seus familiares de forma diferente, para uma oração diferente, para uma devoção diferente, Pai, para louvor do Teu nome. Obrigada, Senhor, por ter trazido o Teu povo aqui, esse reino de sacerdotes. Obrigado porque é o Senhor que move Babilônia, move Pérsia, move Roma, move reinos, move o mundo, para que o Teu povo seja restaurado, para que o Teu povo te conheça e te reconheça, para que o Teu povo te adore, para que o Teu povo te busque em santidade. É o Senhor, Pai, que não deixa com que esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, oh Deus, nesta noite fosse para qualquer outro lugar, mas que estivesse aqui. O Senhor trouxe ele e ela aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada. Para que ele e ela saiba, Deus, que o povo de Deus é purificado pelo fogo, revestido pela justiça de Cristo, mas ele é identificado pela santidade, Pai. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos e glorificamos, ó Pai, o nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele todo o aplauso dessa igreja nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se assente, meu irmão e minha irmã, e rumine, mastigue essa palavra que o Senhor te deu nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus, para todos sempre. Amém.